Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CACD Inglês. Eu sou a professora Selene Candian e esse é o nosso quinto vídeo aqui da nova série de 25 novos vídeos em comemoração aos meus 25 anos de ELT. Nesse nosso quinto vídeo, estamos completando uma trilha inicial aqui, na qual eu conversei com você sobre as provas de inglês do CACD, prova objetiva, prova discursiva, em termos de formato e em termos de método de avaliação. Deixei para o nosso quinto e último vídeo da trilha para falar sobre o exercício mais importante da prova discursiva de inglês, que é a composition. A tarefa da composition na prova discursiva de inglês é um texto que o candidato precisa produzir em resposta a uma questão. Essa questão não necessariamente vai estar elaborada como uma interrogação, mas ela é uma questão que deve ser comentada de uma forma argumentativa pelo candidato na tarefa da composition. Essa questão pode estar acompanhada e, portanto, circunscrita por um ou mais textos motivadores. Então, quando o candidato abre ali o caderno para fazer a prova discursiva de inglês, ele vai encontrar um ou mais textos motivadores para a tarefa da composition e o comando da questão. O texto da composition deve ser uma resposta direta a esse comando apresentado aí na prova. Em termos de extensão, o texto da composition deve ter entre 45 e 50 linhas. Se o candidato escrever linhas a menos ou linhas a mais, ele é penalizado. Mais especificamente, para cada linha a menos ou para cada linha a mais escrita pelo candidato, o candidato perde um ponto em um universo total de 50 pontos, que é quanto vale a composition em termos totais. Ainda em termos de pontuação, a avaliação da composition se dá por meio de dois grandes critérios de correção, cada qual vale 25 pontos, portanto, perfazendo 50 pontos totais. Um dos critérios é organização do texto e desenvolvimento do tema, vale 25 pontos. O outro critério é correção gramatical e propriedade da linguagem, que também vale 25 pontos. O critério da organização do texto e desenvolvimento do tema é subdividido em subcritérios. Você vê aqui comigo, né? Organização do texto e desenvolvimento do tema. Letra A, apresentação e impressão geral do texto, legibilidade, estilo e coerência. A isso são atribuídos entre 0 e 10 pontos. Letra B, capacidade de argumentação, objetividade, sistematização, conteúdo e pertinência das informações. Com relação a isso, são atribuídos entre 0 e 10 pontos. E com relação à capacidade de análise e reflexão, o candidato pode ter a pontuação entre 0 e 5 pontos. Então, esse 10 mais 10 mais 5 é o que faz 25 desse critério organização do texto e desenvolvimento do tema. Com relação ao outro critério, critério correção gramatical e propriedade da linguagem, que também vale 25 pontos, nós temos aquele cenário que eu já apresentei nos vídeos anteriores, né? Quando você começa a escrever a sua composition, você tem todos os pontos de correção gramatical e propriedade da linguagem nas suas mãos. Você já começa com 25 pontos. E conforme você vai cometendo erros ao desenvolver o texto, ou conforme o examinador encontra erros na sua produção escrita, você vai perdendo meio ponto a cada erro. É assim que funciona o critério correção gramatical e propriedade da linguagem. É importante ressaltar, contudo, como eu também falei quando estava conversando com você sobre a tarefa da tradução, tarefa da versão, tarefa do resumo, que existe um critério que não é CGPL, que influencia na nota de CGPL. Ele é avaliado em correlação com a nota de CGPL, correção gramatical e propriedade da linguagem. Então, a gente viu nos vídeos sobre tradução que esse era o critério da fidelidade, que era avaliado em correlação com correção gramatical e propriedade da linguagem. A gente viu no vídeo sobre o resumo que o critério de capacidade de síntese e
concisão é avaliado em correlação com CGPL, e aqui na composition é o critério da capacidade de análise e reflexão, esse que vale 5 pontos, que é avaliado em correlação com o CGPL. O que significa isso? Se você tirar 5 pontos, que é a nota máxima, em capacidade de análise e reflexão, a sua nota de CGPL não vai sofrer nenhum tipo de impacto no sentido de ser reduzida. No entanto, todas as notas inferiores a 5 causam um impacto negativo na sua nota final de CGPL, porque, de novo, essas notas são avaliadas em correlação. Se você está interessado em entender como se dá essa correlação, eu sugiro dar uma olhada no edital de abertura do nosso concurso. Lá está explicado qual é a conta que é preciso fazer para você chegar à nota final de CGPL com base nessas notas que são avaliadas em correlação. Também aproveito para ressaltar que tudo isso que eu estou falando aqui em termos de pontuação é relacionado ao último CACD 2023. Então, pode ser que para edições posteriores ao CACD 2023, alguma coisa sobre o esquema de pontuação seja alterado. Por isso que eu sempre ressalto, sempre leia o edital referente ao CACD, a edição do CACD para a qual você está se preparando, para verificar se esse esquema que eu estou explicando ainda é atual ou não, ou se houve alguma alteração no método de avaliação ou mesmo na pontuação. Um último comentário aqui ainda sobre pontuação é a respeito do zero automático na tarefa da composition. O edital costuma prever duas situações nas quais o candidato pode ter um zero automático na tarefa da composition. A primeira situação é quando o candidato desenvolve um texto que não ataca a questão que foi proposta ali pela banca examinadora. Então, nesse caso, o candidato pode levar um zero automático na tarefa da composition. O outro caso de zero automático previsto em edital é o caso do zero em CGPL, ou seja, se o candidato tem nota zero no quesito correção gramatical e propriedade da linguagem, automaticamente ele zera o outro quesito também, organização do texto e desenvolvimento do tema. Então veja como é importante tanto compreender o comando da questão ali, o que é de fato que você precisa responder no seu texto, quanto desenvolver um texto no qual você perca poucos pontos, preferencialmente nenhum ponto, de correção gramatical e propriedade da linguagem, para que você evite também essa possibilidade extrema do zero automático. A tarefa da composition na prova discursiva de inglês é a tarefa mais importante dessa nossa prova, porque ela vale 50 pontos. Lembrando, né, que a nossa prova de inglês discursiva vale 100 pontos no total. Então, 50% da prova discursiva de inglês é a composition. Ter uma nota alta nessa tarefa pode te levar a uma vantagem competitiva nas provas de segunda fase, e ter uma nota baixa, por outro lado, pode te levar inclusive à desclassificação. Lembrando que o candidato é desclassificado automaticamente se ele não consegue um mínimo de 60 pontos na prova discursiva de português, que também é uma prova de segunda fase, né? E de 50 pontos na prova discursiva de língua inglesa de segunda fase. Sobre as dificuldades linguísticas que o candidato tem nessa tarefa da composition, ou seja, as dificuldades no quesito CGPL, eu vou conversar com você a partir da próxima semana. A gente vai começar uma trilha nova falando só sobre correção gramatical e propriedade da linguagem. Mas quais são as dificuldades que o candidato enfrenta em questões que são extralinguísticas? Primeira dificuldade que muitos candidatos têm na tarefa da composition e às vezes nem ao menos imagina que tem essa dificuldade. Muitos candidatos não conseguem entender o comando da questão. Não entendem o que o comando da questão pede que seja discutido no texto da composition e acabam discutindo algo que tangencia
à questão e, portanto, isso prejudica muito a nota de organização do texto e desenvolvimento do tema. Então, se tem uma coisa que é muito importante na tarefa da composition, é entender o que a questão está perguntando e escrever um texto inteirinho dedicado para atacar de forma direta essa questão. Uma segunda dificuldade que os candidatos têm na tarefa da composition é o desconhecimento das convenções associadas a esse gênero textual da composition. Muitos candidatos acham que a composition é simplesmente produzir um texto em língua inglesa, como se fosse uma resposta a uma pergunta da banca. No entanto, existem convenções que organizam o formato desse texto. O que pode ir numa introduction e o que não vai numa introduction? Como fazer o seu estágio argumentativo de uma forma organizada, pensando em vários princípios como paragraph unity, o que é um tópico frasal, a importância das evidências, etc. O que vai numa conclusion, o que não vai numa conclusion? Muitos candidatos desconhecem essas discussões sobre o gênero textual da composition e acabam, portanto, perdendo pontos valiosos no quesito organização do texto e desenvolvimento do tema. Uma terceira dificuldade que muitos candidatos têm, às vezes também nem sabem que tem, é que o candidato não domina o processo de produção de uma composition. Muitas vezes só preocupado em simular o produto textual, simula composition, simula composition, simula composition, não consegue melhorar o produto porque não conhece como é o processo de produção desse produto e não consegue identificar onde estão as suas lacunas e onde precisa intervir para melhorar o produto no final desse processo. Então, candidatos, por exemplo, que não sabem escrever um outline de forma rápida, de forma eficiente, que não conseguem trabalhar com a ideia de proofreading, né? Não sabem o que é fazer proofreading ao fim da produção escrita. Então, veja que muitas vezes a dificuldade com o produto, algumas dificuldades que parecem insuperáveis, muitas vezes estão relacionadas ao processo e o candidato não consegue melhorar o resultado no produto porque não está trabalhando no processo de produção de texto. Uma quarta e última dificuldade que eu quero mencionar aqui é a dificuldade com repertórios temáticos. Muitas vezes eu percebo que o candidato fica tão preocupado em desenvolver o conhecimento de língua inglesa e enfoca tanto o repertório linguístico, o desenvolvimento do repertório linguístico, que acaba se esquecendo de enfocar o desenvolvimento do repertório temático. Na prova de língua inglesa discursiva do CACD, você vai usar a língua inglesa para falar sobre alguma coisa. Essa alguma coisa costuma ser extremamente específica na tarefa da composition, né? A tarefa da composition pode ser sobre temas de política internacional, política externa brasileira, história mundial, história do Brasil, enfim, temas variados e muito específicos, e às vezes falta ao candidato. Às vezes o candidato até tem um bom nível de língua inglesa, mas não tem repertório temático. Então, algo que é importante trabalhar ao longo dos seus estudos de língua inglesa e que vai além da língua inglesa é incrementar o seu repertório temático. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a composition como método de avaliação, ou seja, a escolha do desenvolvimento de um texto chamado composition, de um exercício chamado composition, para avaliar a habilidade linguística dos aspirantes à carreira de diplomata. A composition, e eu gosto de chamar por esse nome, é o nome que está na prova. No edital você vai ver que o examinador se refere a esse exercício como redação, mas na prova está escrito composition. E eu gosto de manter esse nome porque era exatamente esse o nome que tinham as tarefas de produção de texto na fase pré-científica da avaliação de línguas. A avaliação de línguas surgiu como ciência por volta ali da década de 1950 a 1960, mas antes disso já se praticava a avaliação de línguas e algo que era muito comum se praticar nesse contexto pré-científico eram compositions e
traduções e versões. Então, veja como a nossa prova, de uma forma geral, tem um formato que remete a esse contexto pré-científico da avaliação de línguas. Eu estou falando aqui de uma fase pré-científica da avaliação de línguas, remetendo um pouco ao trabalho do Bernard Spolsky. Vou deixar a referência aqui para você na descrição do vídeo. E fazendo referência a essa fase também que depois seria científica. Na avaliação de línguas enquanto ciência, o cientista, né, o pesquisador e o desenvolvedor de avaliação de línguas tem uma série de preocupações, por exemplo, com a confiabilidade desse instrumento de avaliação, ou seja, se a prova, se a avaliação avalia com consistência o desempenho ou o conhecimento do avaliado. Existe uma preocupação com a validação desse instrumento de avaliação, ou seja, se o instrumento de fato mensura aquilo que ele se propõe a mensurar ou aquilo que ele deveria mensurar. Então, tem uma série de preocupações que estão relacionadas à avaliação de línguas enquanto uma prática científica que não existiam antes, né? Que não existia, por exemplo, antes da década de 50. Um dos problemas da gente ter uma tarefa composition na prova discursiva de inglês é que composition não é um gênero textual em si. Então, só de bater o olho no título do exercício ou de ler no edital redação sobre tema geral entre 45 e 50 linhas, o candidato não consegue antecipar em qual gênero textual ele deve desenvolver o seu texto, ou seja, ele não tem nenhuma noção sobre como ele deve organizar aquele texto, qual é o propósito comunicativo daquele texto. Então, isso gera algo muito vago para o candidato em termos de preparação e em termos de entrega ali na hora da nossa prova. Muitas vezes o candidato leva anos de preparação para perceber que o que ele precisa entregar no exercício da composition é um texto argumentativo, que precisa ter tese, precisa ter argumentação com base em evidências. Por quê? Porque um exercício de composition não evidencia qual é o gênero textual desse texto que o candidato precisa desenvolver. Um segundo problema da gente ter uma tarefa de composition na prova discursiva de inglês é a questão de que esse exercício é meramente um exercício, não é aquilo que a gente chama propriamente dito de uma tarefa comunicativa. Em uma tarefa comunicativa escrita, haveria um propósito comunicativo claro, haveria indicação de para quem você está escrevendo aquele texto, quem é o seu interlocutor, qual tipo de texto você está escrevendo, que tipo de informação você deve passar ou tentar obter. Por exemplo, escreva um telegrama diplomático para tal pessoa em tal embaixada, dando X informação ou solicitando Y informação. Isso sim seria uma tarefa comunicativa, avaliando habilidades de produção de texto, mas com contexto, no qual o contexto é essencial, porque assim o candidato consegue modular a linguagem de acordo com o contexto. Isso é algo que é impossível dentro do exercício da composition. Não existe um propósito comunicativo específico, não existe um interlocutor imaginado, então é impossível adaptar a linguagem à situação comunicativa. Um terceiro e último problema da gente ter esse exercício da composition na nossa prova discursiva de inglês é a questão do grande peso que esse exercício dá para os construtos não linguísticos, ou seja, é uma prova de inglês, mas boa parte da pontuação na composition não tem a ver com inglês, tem a ver com você dominar repertórios temáticos, sendo que esses repertórios temáticos são ou podem ser avaliados em outras provas de terceira fase, prova de PI, prova de História do Brasil, etc. Então, é um grande problema da nossa composition, né, que ela avalia muito mais do que a língua inglesa. Isso tem também um impacto na nota dos candidatos.
Bom, nós chegamos ao fim do nosso quinto vídeo aqui da nova série. Espero que você esteja gostando desses novos vídeos. Deixa seu like, comenta aqui comigo o que você gostaria de ver pela frente. E eu já te conto que no próximo vídeo, o sexto vídeo aqui da série, a gente vai abrir uma nova trilha para discutir justamente o quesito que é mais importante na prova discursiva de inglês, que é o quesito da correção gramatical e propriedade da linguagem. Teremos 5 novos vídeos sobre esse quesito, então te aguardo na próxima semana para a gente falar mais sobre CGPL. Até lá!